Oi, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Eu sou a Kellen Queirolo e hoje a proposta do vídeo é como parecer mais jovem. Você quer saber qual é a desse vídeo? Então vamos lá comigo. A proposta é a seguinte: existem vários procedimentos estéticos hoje em dia. Além do procedimento estético, a gente pode dar uma mãozinha. Quem não quer gastar, quem não quer colocar toxina botulínica, quem não quer fazer plástica, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar a nossa pele a ficar com uma aparência um pouquinho mais jovial. Então existem alguns truques de maquiagem, outros truques de beleza que a gente pode fazer com que a nossa pele fique maravilhosa, né? Ela fique com uma aparência mais viçosa, mais bonita. Então, um dos segredos que hoje eu vou te ensinar é um segredo de beleza, mas é um segredo bem baratinho. A proposta aqui sempre do canal é sempre trazer produtos mais acessíveis, né, com coisas que a gente consiga usar no nosso dia a dia que não custe um rim. Então, o que eu vou usar hoje? Tô parecendo Ana Maria Braga aqui. Hoje eu vou usar uma farinha de arroz. Esta farinha, ela é bem fininha, ela parece um talco, bem fininha. Ela vai servir para fazer o polimento, né, para fazer a esfoliação no caso, né, e além do arroz, que ele tem vitamina, tem alguns benefícios. E o outro produto que a gente vai usar é leite integral, tá? Então, assim, não se preocupe se você tem intolerância à lactose, você pode usar na pele, só não vai usar se você tiver alergia ao leite, tá? Você pega uma colher de leite, 2 colheres de leite, põe num recipiente, né? E 1 colher de farinha de arroz. Essa farinha de arroz você pode encontrar em casa de produto natural, desses que vendem produtos orgânico, natural, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa farinha e vou misturar aqui o leite. Tá? O leite, ele é clareador, então para você que tem essas manchinhas assim de sol, né, sardinhas bem claras, essas manchas que a gente aparece na mão depois de uma certa idade, então ela vai ajudar a clarear essas manchinhas. Se você tem melasma é aquela mancha de gravidez, né, que é a pigmentação da pele por causa do hormônio em excesso, né, que é produzido durante a gestação. Então, se você tem melasma, eu te aconselho a não esfregar, principalmente na hora de tirar, tá? Para não fazer com que o processo fique pior do que já está, tá? Então, assim, faça tudo delicadamente, sem esfregar, né? Você pode passar na região do pescoço e no colo, porque a região do pescoço também ela entrega muito a idade, então a gente tem que cuidar e hidratar muito bem essa região também. Olha, ele tem que ficar assim, ó, nessa consistência, parecendo um mingauzinho, assim, pode até ficar um pouquinho mais mole, mas não aguado. Ele fica na consistência bem cremosa. Tá? Aí você vai passar no seu rosto. Eu não vou passar de novo porque eu já passei isso hoje. Já é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo porque eu descobri que ele estava com o microfone desligado. Então, para eu não machucar mais a minha pele, né? Como eu te falei, eu te aconselho a usar 2 vezes na semana por meia hora. Você deixa meia hora, ele vai secar e vai agir na sua pele. Você pode fazer isso à noite, né, depois do seu banho, passa no seu rosto e você deixa meia hora, não fala, não conversa, fica paradinha para deixar agir bem o produto, e aí você retira com água da torneira, com água fria, você vai fazendo movimentos circulares para ativar a circulação e fazer a esfoliação do seu rosto. A pele vai ficar bem macia, bem gostosa, porque vai tirar as células mortas, então vai ficar com uma sensação muito gostosa no rosto. Essa é uma dica, tá? Você fazendo isso 2 vezes na semana, você ajuda muito a sua pele a ter um aspecto mais jovem. Você quer outra dica sensacional que você pode usar depois dessa máscara? À noite você pode usar aquele famoso daquele óleo que há muitos e muitos anos a gente escuta falar, que é o óleo de rosa mosquita. Então, depois que você fizer isso, que você retirou todo o produto do rosto, você vem e passa o óleo. Ele ajuda a tirar mancha, ajuda a melhorar o processo de rugas finas. Ele é muito poderoso, o óleo de rosa mosquita. Se você fizer durante o dia, então aí você vai colocar um protetor, ou um hidratante, ou um protetor com hidratante, que você quiser usar. Eu, como
ainda está de dia, né, eu vou usar o meu cremezinho de sempre aqui, que já tá bem no fim, coitadinho, que é um hidratante com proteção solar. Vou passar ele no meu rosto, sempre com movimentos de baixo para cima, isso eu já expliquei, né, para ajudar a gravidade não conseguir o que ela quer, né, e despencar as nossas bochechas. Passei no meu rosto, hidratei. Próximo passo, para parecer a pele com viço, com aquela coisa bonita de pele mais jovem, a gente pode fazer o uso de primer. O primer ele ajuda a tirar as linhas finas, né? Aquela, ele não tira, na verdade o que ele faz? Ele forma uma película na pele, como se você colocasse aquela película de plástico filme, sabe, em cima para cobrir a carne quando você vai congelar. Ela faz isso, ela forma uma películazinha assim no rosto, e quando você passa a base, a pele fica mais uniforme, ela não entra nos vinquinhos, nos poros, então ela disfarça, ela tem disfarce óptico, né? Então eu tenho esses dois aqui, um é da Quem Disse Berenice, o outro é da L'Oreal. Um é o Primer Insta Matte com efeito blur, e o Revitalift Blur Mágico, né, alisador instantâneo de pele, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou passar esse daqui, eu não uso muito, uso mais em cliente, né, você passa uma quantia pequena na mão, não precisa passar muito, e passa onde você tem mais linha, onde você tem os poros mais abertos, né, ele ajuda a disfarçar estas imperfeições. Ele faz como se fosse, o nome já diz, né, o blur, ele dá aquela embaçada assim que você não consegue visualizar, principalmente quando você vai tirar fotografia e tal, essas coisas. Então isso é um outro produto que você pode usar para te auxiliar. Outra dica é você se manter sempre hidratada, beber muita água, que a água ajuda que a pele fique sempre mais viçosa. Então tá, eu fiz a esfoliação, a pele ficou mais fininha ali, mais hidratada, mais bonita. E aí agora eu vou fazer o uso de um BB Cream. O BB Cream que eu vou usar hoje, eu tô usando pela primeira vez. Vou testar ele junto com vocês, tá? Ele tá assim, bem comentado, porque não sei se vocês têm o costume de usar o BB Cream, mas ele geralmente ele é bem fluido, bem fininho. Então a maquiagem sempre fica muito leve. Não é aconselhável para quem quer fazer maquiagem para festa, essas coisas, por ele ser muito leve. Mas esse aqui, o comentário é que ele é bem... A consistência dele, assim, na hora que você passa, é que ele cobre bem. Então eu vou testar e você vai ver junto comigo como é que ele funciona, tá? Ele é um BB Cream 10 em 1, fator de proteção 30, UVA e UVB, proteção contra a luz azul e visível. Ele é oil free e também não tem fragrância. Cobertura natural, tem água de coco, que é remineralizante, tem ácido hialurônico, que é um hidratante, efeito soft focus, toque seco, suaviza as imperfeições e tem textura leve, que é importantíssimo para que a gente não quer ficar com aquele aspecto envelhecido, carregar nos produtos, principalmente na base e no pó. Sempre procurar usar o pó o mais fino possível e a base mais fluida, mais líquida possível. Para quê? Para não marcar. Por isso que eu tô usando a opção do BB Cream. Vou colocar aqui na minha paletinha, aqui na minha pranchinha aqui. Eu posso usar na mão, é pump e é plástico a embalagem, é bem bacana. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que me deixa assim muito feliz com a Vizela, até esqueci de falar que a marca é da Vizela, o BB Cream da Vizela, que eles têm um selo que eles não testam em animais, tá? Apesar de eu não ser vegana, nada, mas eu acho muito importante essa coisa de teste em animais, sabe? Principalmente da cosmética. Então, valorizar as empresas que se preocupam com isso, eu acho muito bacana. A Vizela tá, ó, de parabéns, sabe? Porque além de não testar em animais, além de toda essa preocupação com os animais, eles não usam parabeno, essas coisas que fazem mal para nossa pele. Então eu vou dar batidinhas. A cobertura é bem boa, então como vocês sabem, a gente vai aplicando aqui nessa região central, onde precisa mais produto, né? Por ser um BB Cream, ele cobre bastante e não fica pesado, né? Achei muito bacana isso. Tudo que a gente quer
é parecer sempre mais jovem, né? Apesar de que hoje eu estou com os meus 45 anos, uma senhora, 30 anos atrás, de 45 anos, era uma vovozinha, era uma anciã, né? Então a gente tá aqui fazendo vídeo pro YouTube, né? A pedidos, estou fazendo um vídeo com um look de como ficar em quarentena. Então, graças a Deus isso mudou bastante, a qualidade de vida mudou bastante, a gente se preocupa, se cuida, se alimenta bem, né? Sabe quais os cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele, hidratação, tudo mais. Então a gente tem bastante coisa a nosso favor, né? E por que não usar alguns truques que vão favorecer, né, para nossa aparência ser mais jovem. Arrasto aqui pro pescoço. Então, olha, ficou bem boa a cobertura dela. Não precisei colocar muito produto, isso é bom, que rende pro nosso bolso também. Até sobrou um pouquinho aqui. Posso pôr um pouquinho de corretivo, apesar de eu achar que não tem necessidade, mas a aparência de olheiras faz com que a gente aparente mais velha, né? Aparente aquele visual de pessoa que tá cansada, né? Que não dormiu direito. Então, para pôr bem pouco, bem pouquinho, só para cobrir aqui essa região aqui das olheiras. Agora, o próximo passo é assim, eu não uso... Aí ele é toque seco, tá, gente? Então, assim, não tem necessidade de passar pó. Você só passaria o pó. No caso, se você vai precisar com que ele dure muito, né? Você não quer que transfira, então você pega uma quantidade pequena de pó e passa na região onde a sua pele é mais oleosa, onde a sua pele é mais... Você sabe que vai sair mais. Eu não gosto de usar o pó e não vou usar. Tem necessidade de eu usar o pó. O próximo passo é um blush. Esse blush, ele precisa ser sem cintilância para não marcar os vinquinhos, as rugas, que não é isso que a gente quer. Então eu vou usar esse aqui da Bruna Tavares, tá? Essa cor aqui é a Magnólia e eu vou usar antes eu acho que eu vou fazer o nosso contorno, só para devolver as curvas para o rosto. Não vou pegar uma cor muito escura, vou fazer só uma coisa mais sutil, assim. Tô usando esse tom aqui, tá? Esse aqui, que eu não quero que fique muito marcado, né? Aquilo que eu falei pra vocês. Tudo muito mais sutil, né? Uma maquiagem pro dia a dia, pra ir trabalhar, pra parecer mais jovem, mais bonita, com aquela pele mais glow, assim, mais fresca, né? Aquela pele bonita, jovem. Então eu não preciso fazer com que meu rosto fique cheio de produto. Vou passar só o suficiente para retornar as curvinhas do rosto. Se você tiver o rosto muito fino, eu te aconselho a não usar muito contorno, porque ele vai evidenciar ainda mais, vai afinar ainda mais o seu rosto e aí você acaba ficando com aquele aspecto mais de caveirinha, né? Então não é muito bacana. Vamos focar mais num blush para dar aquele ar de saúde pro rosto, né? Para você ficar com aquele aspecto de pele jovem, né? Que é o rostinho corado. Então não tem necessidade de fazer com que ele pareça muito mais fino. Vou dar uma afinadinha aqui no meu nariz. E pego a esponjinha sujinha mesmo e uso assim. Então agora eu vou usar um blush, né, aquele blush que eu falei, pra ficar com ar de saúde. Vou passar aqui só um pouquinho. Posso usar um iluminador, de preferência você pode usar um iluminador líquido, que aí ele marca muito menos as rugas, as linhas, ou pode usar um iluminador em pó, bem fininho. Eu vou usar esse aqui em pó mesmo, mais fino, e eu uso ele mais nessa região aqui do ossinho, não uso perto dos olhos para não marcar as minhas linhas. Então eu uso bem e esfumo bem para não ficar muito marcado. Isso aqui, quem assiste os meus vídeos sempre assim já deve estar acostumado, que é dessa maneira que eu faço sempre. Posso pôr um pouquinhozinho assim na ponta do nariz.
Vocês estão vendo que como eu passei a base, aqui fica mais claro. Para acertar essa tonalidade, eu posso usar o pó mesmo, um pincelzinho de esfumar, a mesma corzinha e vir aqui só para tirar aquela cor. Se você quiser usar uma sombra, um marronzinha, um pêssego, mas tudo sem brilho, assim, sem muito brilho. Se você tem muita ruguinha, se a tua pele aqui dos olhos é mais enrugadinha. Então aí você usa tons opacos para não chamar tanta atenção para a região dos olhos. Aí, o que mais que você pode fazer para você parecer mais jovem? A gente, com o passar dos anos, a gente vai perdendo os pelos do corpo, né? Principalmente do rosto. Então a sobrancelha fica mais rala, os cílios ficam mais ralos. Então a gente tem que fazer com que a atenção, né, seja voltada para essa região. Então eu vou usar uma máscara de cílios, vou aplicar com bastante vontade, com bastante gosto, para deixar o meu pelinho bem pretinho, bem escuro, bem alongado. Isso faz com que a gente pareça mais jovem. Que é aquilo que eu falei pra vocês. Às vezes a gente não tem costume de usar, e isso daí é uma coisa que vai fazer com que a gente pareça mais jovem, né? Porque ele faz com que fique mais comprido, destaque mais e o olhar fique mais bonito. Então olha a diferença que dá para um olho sem máscara de cílios e o outro com máscara. Dá uma diferença bem boa, então vale a pena investir. Você escolhe uma marca, escolhe um preço e vai em frente. Isso, se você perguntar assim, o que hoje eu não ficaria sem, tá? São duas coisas: a máscara de cílios e uma base, um BB cream, porque hoje eu não saio mais na rua sem usar isso. Faz toda a diferença e faz a gente se sentir melhor. Se você tem muita olheira, se a tua olheira é muito escura, não use a máscara de cílios na parte de baixo também, porque ela vai ficar com um aspecto, vai fazer com que você pareça estar de olheira. Como eu falei dos pelos, o que acontece? Os pelinhos da nossa sobrancelha vão ficando mais ralinho, eles caem alguns, né? Então, se você tem pouco, fica com menos ainda. Então, você precisa fazer com que eles aparentem mais grossos, um desenho, né? Antigamente, há uns anos atrás, as mulheres tiravam bastante a sobrancelha e ficavam com aquele pelo bem fininho, né? E isso daí faz com que envelheça a aparência da gente e faz com que a gente pareça mais velha. Então, se você puder fazer uma rena para aumentar esse desenho, se você puder fazer com que a tua maquiagem, né, você pode usar uma sombra própria para sobrancelha, você pode usar, eu tô falando com você e tô procurando o pincel aqui para fazer minha sobrancelha, achei. Você pode usar a pastinha, eu gosto de usar bastante a pastinha, porque como eu tenho falha na minha sobrancelha, a pastinha ela preenche bem e não deixa sair, porque a sombra, no meu caso aqui, vai saindo, e aí quando eu vejo ali já não tem mais produto, e aí a minha sobrancelha acaba ficando falhada. Então eu gosto de usar a pasta, mas você pode usar a pasta, a sombra. Se você quiser usar o lápis, use o lápis, mas nunca use o lápis preto, tá? Você pode usar um lápis de cor universal, que é um cinza assim bem clarinho, que aí ele serve para loira, morena e não vai ficar feio. Vamos fazer a sobrancelha aqui bem rapidinho. É esse lado aqui que eu falei pra vocês, ó, a diferença que dá, que ele cobre bem e dá outro efeito, faz com que a gente pareça muito mais jovem. Outra coisa super importante é o batom. Eu vou dar um exemplo pra você. Quando a gente começa a envelhecer, os lábios da gente vão diminuindo, por isso que a maioria das mulheres querem fazer com que os lábios pareçam mais carnudos, usar produtos mais que aumentem o lábio. Tá? Essa máscara que a gente fez ali, se você passar bem no lábio, assim, você pode esfoliar e tirar aquelas peles mortas que ficam aqui no lábio. Eu vou dar um exemplo pra você, o que acontece quando a gente, de uma certa idade, usa um batom muito escuro. Aí você já tá com o lábio mais fino e usa um batom muito escuro. Além de envelhecer, dá a impressão que eu tô com um beicinho assim. Não tem nada errado com ter um lábio fino. Mas a gente pode fazer com que a gente fique com um aspecto mais agradável, né? Garanto que se você tem um lábio mais fino, você quer fazer com que o seu lábio fique parecendo mais grosso, mais volumoso.
Então, se você passar um batom muito escuro, não é esse efeito que você vai conseguir. Você precisa passar batons mais claros, mais coloridos, para fazer com que fique com mais volume. Não te aconselho a usar batom muito escuro. Além de envelhecer, você fica com a aparência do lábio muito fininho. Então você pode usar o rosa, rosa queimado, você pode usar rosa choque, pink, a cor que você quiser, laranja, infinitas cores, tá? Se você tiver o lábio bem carnudo, bem volumoso, você pode usar a cor escura mesmo, tendo uma idade um pouquinho mais pra frente, né? Que não tem problema nenhum. Eu vou usar um batom mate da Quem Disse Berenice, o Rosa Lis, tá? Além de trazer mais cor pro rosto, os lábios ficam com aparência mais rechuchudinha. Então, os truques que a gente pode fazer isso, é cuidar da nossa pele sempre, né? Usar produto, hidratar, fazer com que a pele receba bastante hidratação, porque com o passar do tempo a gente vai perdendo líquido, né? A gente vai perdendo água, colágeno, elastina, que dão firmeza pro rosto. Então, você fazendo esses procedimentos, você ajuda aquele efeito da gravidade, né? Com o passar dos anos. Então, com a maquiagem ainda você consegue ainda, digamos assim, tapear, né? Então, se você fizer todos esses cuidados, você acaba tendo uma pele muito mais jovem e muito mais bonita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado essas dicas. Se você ficou com alguma dúvida com relação a misturinha ali, pode deixar nos comentários, pode fazer pergunta. Se você não puder usar o leite, você pode usar o chá verde, pode misturar o chá verde também. E a gente pode ir conversando lá no Instagram, né? O Insta é @KellyQueirolo. A gente pode ir conversando por lá também. Compartilhe o vídeo, vamos fazer com que esse canal cresça, me ajude a crescer, porque esse canal é feito para você. Então esse canal foi feito para vocês que vocês fiquem muito mais bonitas a cada dia. Um beijo bem grande para você, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.